Ora bem, então eu começo por cumprimentar todos os presentes nesta sessão. Nós vamos iniciar esta mesa com uma convidada que na área da psicologia da dor não é de todo desconhecida, até é uma investigadora de renome. Temos connosco então a professora Sónia Bernardes, que é doutorada em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE e professora associada com agregação em Psicologia do Departamento de Psicologia desta Universidade. Foi vice-reitora da Escola de Ciências Sociais e Humanas, vice-reitora do Centro de Investigação e Intervenção Social e é diretora do mestrado de Psicologia Social da Saúde e coordenadora do Grupo de Investigação Saúde para Todos. Os seus principais interesses de investigação giram sobretudo em torno das disparidades sociais na saúde e o papel das influências psicossociais nos processos de adaptação a doenças crónicas. E tem vindo a explorar estas questões focando-se no tópico, que é precisamente o tópico do presente colóquio de dor. Professora Sónia Bernardes, um grande agradecimento por ter aceito este convite, por estar aqui neste colóquio que, sem dúvida, é um tema na qual a sua presença faz todo o sentido e é óbvio, considerando a contribuição científica que tem dado para esta área. E, sem mais demoras, dou-lhe a palavra. Muito obrigada, Filipe. Antes de mais, é uma honra estar aqui hoje. Eu é que agradeço o convite, é um prazer, foi um prazer. Agradeço o convite à doutora Alexandra ter-me dirigido este convite de forma tão amável e cordial. Gostava também de dar os parabéns não só à doutora Alexandra, mas também a toda a Comissão Científica, porque o painel ou o conteúdo deste colóquio é de elevada qualidade e é excepcional e tenho tido o prazer de o acompanhar desde ontem. E também à Comissão Organizadora que tem garantido que o colóquio tenha decorrido sem percalços e com todas as dificuldades técnicas que um colóquio online e à distância possa ter. Eu hoje venho falar, vou compartilhar a minha tela. Portanto, eu hoje especificamente venho falar sobre dinâmicas interpessoais de suporte em contextos de dor crónica e alguns dos desenvolvimentos recentes que temos estado a contribuir e que temos investigado nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, no Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. De uma forma... Deixa-me ver se eu consigo passar. Ok. Este no fundo, é um overview da apresentação que vou fazer hoje. Uma das grandes vantagens de ser a última é que muitas das coisas básicas sobre a dor e o papel da psicologia da dor já foram ditos, portanto eu vou começar por uma breve introdução e reiterar o papel fundamental que a psicologia tem para compreender a dor e a dor crónica, mas também o papel da psicologia social. E depois vou afunilar para o papel do suporte social em contextos de dor crónica, fazer um overview das tendências e lacunas na literatura atuais e apresentar os principais resultados da nossa investigação nos últimos anos sobre o suporte social em contextos de dor e algumas inovações conceptuais e metodológicas que temos trazido para a literatura. E no fim, gostava um pouco de falar também um pouco das contribuições para a investigação e para a prática clínica. Ok, acho que muito brevemente e depois de um dia e meio de colóquio sobre psicologia da dor, é evidente para todos que a dor crónica é um dos grandes desafios societais e um dos grandes problemas de saúde pública atual. Era-o antes da pandemia, não só porque nós sabemos que a prevalência e o grau de incapacidade da dor crónica ou de certos tipos de dores crónicas aumenta com a idade e, portanto, o envelhecimento populacional, sobretudo nas sociedades ocidentais, tem sido
exponencial e, portanto, de alguma forma isto prevê que este problema aumente nos próximos anos, mas também porque a pandemia, e como o professor Paes Ribeiro há pouco estava a levantar, esta questão nos colocou em situações em que emergem uma série de ameaças sociais que prevêem um agravamento deste problema. E, portanto, a dor crónica põe grandes desafios, não só para os indivíduos, mas sobretudo para a nossa sociedade atual, sobretudo do ponto de vista da sustentabilidade social e até mesmo económica, o que nos coloca numa situação em que o grande desafio é perceber como é que nós, psicólogos, podemos contribuir para, de alguma forma, fazer face a este desafio, não só do ponto de vista da redução da prevalência de dor a nível da sociedade e com um trabalho sobretudo a nível preventivo, mas também na redução do grau de incapacidade associada à dor do ponto de vista mais da reabilitação. É evidente, depois deste dia e meio, que a psicologia da dor tem um papel fundamental e do ponto de vista conceptual, nós hoje sabemos que entender a dor ou entender a dor crónica não é possível sem o fazermos numa perspectiva biopsicossocial e, portanto, o modelo biopsicossocial da dor é claramente o modelo mais amplamente aceito para compreender a dor crónica. E nas últimas décadas viram o surgimento de uma enorme acumulação de evidências empíricas sobre estes mecanismos biopsicossociais que estão subjacentes à cronificação não só da dor, mas da incapacidade associada à dor. Do ponto de vista da psicologia da dor, indubitavelmente o grande foco da investigação tem sido, ou o foco dominante tem sido nos fatores psicológicos ou interindividuais, e a maior parte das comunicações deste colóquio focaram-se precisamente e mostraram claramente a importância dos fatores psicológicos interindividuais, nomeadamente das crenças, cognições, afetos, motivações e o impacto que todos estes processos psicológicos têm no desenvolvimento da dor crónica e no ajustamento à dor crónica. E nós hoje sabemos com muita segurança que os principais fatores de risco para a cronificação da dor e para a incapacidade associada à dor são precisamente cognições, emoções, comportamentos desadaptativos relacionados com a dor. E isto coloca o psicólogo, os psicólogos e as intervenções psicológicas ou atribuem às intervenções psicológicas um papel central na luta contra este desafio societal que se impõe e um papel central na prevenção e na reabilitação da dor crónica. Do ponto de vista e olhando para o modelo biopsicossocial, se a psicologia se tem focado sobretudo nos fatores interindividuais, a dimensão social e os contextos sociais da dor têm sido menos investigados e só muito recentemente têm recebido mais atenção e inclusivamente reconhecimento por parte nomeadamente da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Por exemplo, e vou-vos dar alguns marcos muito recentes, marcos que ocorreram nos últimos 5 anos, que mostram este movimento que se está a fazer ao nível da investigação em dor para integrar na investigação de forma mais sistemática e aprofundada os contextos sociais e os processos sociais que de alguma forma modulam os processos psicológicos interindividuais. Um primeiro marco foi, de facto, este update da definição de dor. A primeira definição foi dada por Mirsky e Bogduk nos anos 90, ou nos anos 80, 90, e foi a Associação Internacional da Dor, muito recentemente, em 2016, propôs uma nova definição
que de alguma forma vem alargar ou incluir para a definição de dor a componente social. Neste momento, a definição de dor proposta é que a dor é a distressing experience associated with actual or potential tissue damage with sensory, emotional, cognitive and social components. Portanto, claramente e pela primeira vez, esta componente social está inscrita na própria definição de dor. Por outro lado, há 3 anos atrás, no Congresso Mundial de Dor de Boston, a Associação Internacional de Dor inaugurou um Special Interest Group, especificamente focado na dimensão social da dor, que é um grupo muito dinâmico, do qual me orgulho muito de fazer parte, e que tem como missão precisamente salientar a importância dos contextos sociais para entendermos os processos de cronificação e adaptação à dor, e que recomendo vivamente a quem seja membro da IASP poder integrar este grupo, que está aberto a qualquer pessoa que queira contribuir para esta missão. E começam a surgir, por exemplo, também em 2018 surgiu este livro muito interessante, especificamente sobre as dinâmicas sociais e interpessoais em contextos de dor, e que mostra claramente com este título, que eu gosto muito, que é, de facto, as pessoas quando têm dor, e sobretudo em situações de dor, não as vivem muitas vezes sozinhas. Isso foi evidente ontem na última mesa, com a enfermeira Karina e com a psicóloga Margarida e com o Sr. Alberto, em que claramente se falou muito da importância da família, das relações com os outros, nos processos de adaptação à dor. Ora, é precisamente, portanto, a psicologia social da dor, ou seja, a psicologia que analisa os processos e os contextos sociais e a sua relação com os processos psicológicos, tem aqui um grande contributo. Há aqui esta oportunidade e este campo aberto por explorar, e nomeadamente a investigação do papel que os outros e a relação que nós temos com os outros pode ter, quer de forma adaptativa ou desadaptativa, para o processo de adaptação à dor. É precisamente neste campo que eu tenho desenvolvido a minha investigação nos últimos quase 20 anos. Tenho feito sobretudo investigação em 2 grandes linhas, numa linha mais focada nos processos de discriminação e preconceito, no tratamento, na avaliação e tratamento da dor em contextos clínicos, mas hoje não vos venho falar sobre essa linha de investigação, venho-vos falar sobre uma linha de investigação, embora mais recente, que já tem quase 10 anos, e que se tem focado sobre as interações de suporte social em contextos de dor. Eu sei que este conceito de suporte social é familiar para a maior parte dos psicólogos, de uma forma geral, e para os psicólogos da saúde em particular. É um conceito central na psicologia da saúde. O que eu vou fazer é tentar mostrar-vos o que é que a literatura, na área da dor especificamente e da dor crónica em particular, que tendências e que lacunas é que existem no estado da arte. Depois vou-vos mostrar alguns dos desenvolvimentos recentes da nossa equipa relativamente a este estado da arte, e finalmente gostava um pouco de deixar um espaço para discutirmos algumas direções futuras e implicações para a clínica. Ok, qual é o estado da arte, da literatura, do ponto de vista do suporte social e da dor crónica? Nós, quando olhamos para a literatura e a maior parte dos adultos, e aqui a nossa investigação tem sido sobretudo realizada com adultos, os adultos com dor crónica referem tipicamente que o suporte social informal é uma fonte de recursos vital para o seu processo de adaptação à dor crónica, e aqui, por suporte social informal, referimos-nos aos recursos sociais que as pessoas percebem como estando disponíveis em caso ou de necessidade futura, ou que receberam no passado de outros significativos, nomeadamente do cônjuge, de familiares, amigos, vizinhos, etc. Portanto, este conceito de suporte social informal parece ser central no processo de adaptação.
O que é que nós podemos concluir quando olhamos para a literatura sobre o suporte social e dor crónica? Podemos identificar dois tipos de literatura. Uma literatura que vai buscar o conceito de suporte social e as medidas de suporte social geral, não específicas de dor, e que mostram algumas associações positivas entre o suporte social e outcomes psicológicos. O que é que isto quer dizer? Que, de uma forma geral, as pessoas com dores crónicas que reportam percepções de suporte social em geral, melhores prestações de suporte, têm melhores outcomes psicológicos, embora existam também nesta literatura resultados muito inconsistentes. Existem também muitos estudos que mostram que certo tipo de suporte social está associado a piores outcomes. Em parte, eu podia estar aqui a discutir durante muito tempo as razões destas inconsistências nos resultados, mas um dos motivos para esta inconsistência pode ser o uso de medidas gerais de suporte social pouco sensíveis ao contexto específico de dor crónica e que não conseguem avaliar aquilo que podem ser respostas sociais de suporte específicos em situações de dor. Por outro lado, temos sim uma literatura que analisa especificamente as interações ou as respostas dos outros significativos a situações de dor específicas, e essa literatura apresenta sim um padrão de resultados muito mais consistente, mas é uma literatura que se foca sobretudo sobre um conceito ao qual é dado o nome de solicitude. O que é o conceito de solicitude? Uma resposta de solicitude por parte de um familiar é quando um familiar, por exemplo, está permanentemente alerta e com atenção aos comportamentos de dor da pessoa com dor, e que a qualquer momento em que a pessoa manifesta dor, procura substituí-la nas suas tarefas. Esta é uma resposta muito concreta em situações de dor, a que damos o nome de solicitude. Existe imensa investigação sobre esta resposta muito específica, e de uma forma geral o que os resultados mostram é que esta resposta de suporte social está muito associada à incapacidade, ou seja, quanto mais respostas de solicitude existem no contexto familiar, maior a incapacidade associada à dor. Ora, isto fez com que, durante muito tempo, este conceito de suporte social, no contexto específico da dor crónica, fosse visto de forma muito negativa. Existe não só, esta literatura tem uma visão muito estreita, porque se foca muito especificamente neste tipo de respostas, mas tem associado à ideia do suporte social que o suporte social é uma coisa negativa no contexto de dor, que é uma coisa estranha para qualquer psicólogo que trabalhe na área da saúde, porque o suporte social normalmente é sempre visto como um recurso. E, de facto, quando olhamos para a literatura da dor e especificamente das respostas de suporte, o suporte parece ser assim, e sobretudo esta questão da solicitude parece ser assim uma coisa que não se deve mesmo fazer. E isto contrasta fortemente não só com aquilo que nós sabemos que é o papel do suporte social na área da saúde, mas com os relatos qualitativos sobre a grande variedade de ações de suporte que os outros significativos podem oferecer às pessoas com dor crónica em contextos familiares e que têm uma função protetora na perspectiva das pessoas com dor. Perante este cenário, quando nos deparamos com este cenário, preocupou-nos bastante, não só porque, por um lado, temos uma literatura que é altamente específica, a literatura da dor, e que não cobre a diversidade que as respostas de suporte podem ter e que associa muito o suporte social a esta coisa negativa em contexto de dor, e por outro lado também não tem a amplitude e profundidade teórica necessária para poder entender esta diversidade, e isto faz com que esta literatura corra um grande risco de estagnação.
Portanto, a nossa proposta foi ir recorrer aos modelos e conceitos gerais sobre suporte social na área da saúde, que estão mais do que desenvolvidos, e analisar criticamente a investigação realizada sobre o suporte social à pessoa com dor, tendo por base estes modelos. Ora, e foi isto que fizemos precisamente há 4 anos atrás. O que fizemos foi propor uma revisão de literatura, fizemos uma revisão de literatura compreensiva com estas minhas 3 colegas da Universidade de Ottawa, do Canadá, a Paula Fordran, a Karine Fournier e a Jessica Rezel, que de facto nos permitiu perceber identificar as grandes tendências e lacunas, não só na conceptualização e avaliação do suporte social em contextos específicos de dor crónica, mas também na investigação e perceber como é que a investigação da relação com o suporte social com as experiências de dor crónica estava a ser realizada em adultos. Isto permitiu-nos, de alguma forma, ter alguns insights sobre novas direções para o desenvolvimento conceptual e metodológico nesta área e contexto de investigação que informou depois a nossa investigação posterior. Ora, eu vou-vos dar alguns resultados desta grande revisão. Esta foi uma scoping review, não foi uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, guiada pelas guidelines de Arks e O'Malley. Nós partimos da identificação de estudos, da pesquisa de vários estudos primários publicados entre 2000 e 2015 em 4 grandes bases de dados, com vários termos relacionados com os conceitos de dor e suporte social. Identificámos cerca de 3.854 artigos e depois, na fase de seleção de estudos e com os nossos critérios de inclusão e exclusão, porque nós queríamos apenas artigos que efetivamente medissem especificamente o suporte social específico em contextos de dor e não suporte social em geral, identificámos 53 artigos. Quais são assim as grandes conclusões? Ora, cerca de 40% destes artigos eram artigos ateóricos, não tinham qualquer base teórica e, portanto, não se consegue entender quais são as hipóteses, o que se espera relativamente à interação, ao papel das interações de suporte na adaptação à dor. E depois, cerca de 50% dos artigos viam as interações de suporte em contextos de dor como um reforço ou um correlato de comportamentos de dor e crenças desadaptativas. Lá está, mais uma vez, esta ideia de que o suporte social é algo de mau em contextos de dor, o que é um bocadinho, para quem vem da psicologia da saúde e olha para o suporte social, é um pouco estranho. Efetivamente, apenas 7,5% dos artigos foram publicados com modelos, tendo por base modelos de suporte social, o que é, e numa perspectiva interpessoal, o que é manifestamente pouco. E se estamos a analisar interações de suporte, apenas uma minoria partiu dos modelos de suporte social. Depois, uma enorme maioria, cá está, quase 90% dos estudos media este conceito de solicitude e, sobretudo, através de um questionário que é muito utilizado em contexto de dor, que é o inventário multidimensional de dor. E, portanto, este enviesamento na literatura muito provavelmente também se deve a questões metodológicas, pelo facto de este ser um dos primeiros instrumentos que foi utilizado para avaliar as respostas que os outros significativos dão a situações de dor. Efetivamente, começa a existir algum interesse crescente por outras formas de suporte ou de respostas de suporte, nomeadamente respostas facilitadoras de respostas de bem-estar, a validação ao distress talk, ou seja, à forma como, à manifestação de distress associada à dor, mas são, como estão aqui a ver, ainda estudos que representam uma minoria. E, claramente, há um grande foco nas interações passadas de suporte social, sobretudo na perspectiva com dor. Portanto, a maior parte dos estudos, o que pedem às pessoas com dor para reportar são as interações que ocorreram no passado. Portanto, esta perspectiva da percepção de suporte enquanto uma rede futura está muito ausente na literatura da dor.
São também, a maior parte destes estudos, a maioria estão focados na relação direta entre o suporte social e os outcomes de dor, a maior parte numa perspectiva transversal, e são raríssimos aqueles ou que analisam processos mediadores ou que de facto testam aquilo que são as hipóteses básicas que vêm dos modelos da psicologia da saúde e suporte social, nomeadamente a hipótese do stress buffering, que é uma hipótese clássica em psicologia da saúde. Ok, portanto, em termos de algumas conclusões e direções futuras, existe muito pouco ainda para além deste conceito de solicitude e do uso do MPI, do Multidimensional Pain Inventory, o que significa que estamos claramente a negligenciar funções importantes do suporte social em contexto de dor, nomeadamente, e vamos falar a seguir desta noção de suporte social promotor da autonomia funcional, a validação emocional, etc. Portanto, claramente precisamos de investigar outras funções de suporte social na dor, utilizar mais regularmente outras medidas que já existem na literatura e que o permitem fazer, nomeadamente o Spouse Response Inventory, e claramente precisamos de desenvolver novos instrumentos para poder avançar com esta literatura. Do ponto de vista da associação entre o suporte social na dor e outcomes, o que é que podemos concluir? Que, apesar de nós sabermos que os modelos do suporte social e saúde prevêem, e nós sabemos quais são os mecanismos mediadores que explicam o impacto benéfico, sobretudo do suporte social na saúde, estes não estão minimamente investigados em contextos de dor. E claramente precisamos de mais estudos prospectivos, embora esta conclusão possa ser feita para a maior parte das áreas científicas, que nos impedem inferências sobre temporalidade e causalidade. Portanto, claramente precisamos de mais investigação prospectiva, informada sobre modelos tradicionais do suporte social e sobre mecanismos mediadores. Outra grande conclusão é que as interações de suporte são tipicamente estudadas em vácuo social. E isto é problemático porque nós sabemos que também da parte dos modelos do suporte social e na saúde, que as interações de suporte ou a eficácia das interações de suporte são moduladas por características do contexto, por características da pessoa que precisa de suporte, por características da fonte da pessoa que dá suporte e por características da relação. E, portanto, este tipo de contextos modeladores não estão investigados. Ou seja, por outras palavras, nós não sabemos quais são as condições que efetivamente podem aumentar a eficácia das interações de suporte ou, por outro lado, diminuir essa eficácia. E claramente precisamos de saber mais sobre o quando, ok? Mais sobre as condições que aumentam esta eficácia. Outra questão importante e que se liga um pouco com a investigação da Alexandra apresentada anteriormente, estes modelos, nós sabemos que os modelos de suporte social na área da saúde postulam um papel central do suporte social no processo de stress e coping e no processo de construção de significado da dor. E algumas hipóteses centrais do suporte social, nomeadamente a hipótese de stress buffering, a enable hypothesis, são tudo hipóteses clássicas que não estão investigadas e, portanto, nós sabemos muito pouco como é que as interações de suporte em contexto de dor se situam deste processo mais amplo e largo, que é o processo de stress e coping e de construção de significado. Finalmente, e porque sabemos ainda tão pouco e existem ainda tantas coisas por saber, não é estranho encontrarmos uma escassez de intervenções que integrem de forma empiricamente sustentada o suporte social do ponto de vista de intervenção e do ponto de vista de reabilitação. Portanto, há muito poucos estudos sobre a eficácia de intervenções que integrem estas interações no seu seio e precisamos claramente de o fazer para que as dinâmicas interpessoais em contexto, sobretudo em contextos informais, possam integrar de forma informada a ação dos psicólogos que trabalham em contextos quer de prevenção, quer de reabilitação na área da dor crónica. Ok, portanto, temos aqui vários gaps que podemos, que nos falta
preencher. Quem estiver interessado nesta área, ainda existe muito por fazer. O que é que nós fizemos nos últimos anos para ajudar a preencher alguns destas lacunas? A primeira coisa foi contribuir para a expansão da conceptual, ou seja, propor um novo conceito de suporte social ou de respostas associadas de suporte em contexto de dor. Procurámos também estudar alguns dos mecanismos ou dos efeitos e mecanismos que explicam o papel dessas respostas, algumas das condições moderadoras e, de alguma forma, entender o papel dessas respostas no processo de stress e coping, e é isso que vos vou mostrar agora a seguir. Este trabalho, obviamente, não foi feito por mim, sozinha, foi feito em colaboração com vários investigadores, estudantes de doutoramento, estudantes de mestrado. Foi uma parte desse trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque financiou uma das teses de doutoramento, nomeadamente da investigadora Marta Matos, que se encontra a trabalhar também connosco agora no Centro de Investigação e Intervenção Social, e também com a colaboração de colegas da Universidade de Ghent, nomeadamente a professora Elisabeth Goubert e o Wim Byers, e a professora, agora mais recentemente, a professora Rosa Esteve e a sua equipa da Universidade de Málaga. Portanto, este é um trabalho que tem sido claramente feito em equipa, e eu estou aqui para reconhecer o trabalho que foi feito por todos. Ok, o primeiro passo que demos foi tentar perceber como é que nós podíamos pensar nas interações de suporte em contexto informal que ultrapassassem esta ideia do conceito de solicitude. E avançámos este conceito de suporte social para a autonomia e para a dependência funcional. Ou seja, por um lado, nós teríamos aquilo que nós chamamos um suporte para a autonomia funcional. A autonomia funcional é a capacidade para desempenhar atividades de vida diária, físicas, cognitivas, sociais, de forma independente, enquanto que a dependência funcional é a incapacidade para desempenhar atividades de vida diária sem assistência. Portanto, o nosso grande pressuposto era de que o impacto das interações de suporte social na incapacidade associada à dor estaria necessariamente dependente do grau em que estas ações de suporte promovam autonomia ou dependência funcional. Porquê este pressuposto? Ora, aqui nós temos aquele que é um dos modelos mais conhecidos na área da dor, de forma muito simplificada, que é o modelo de medo e evitamento da dor, e que explica que uma experiência de dor pode desembocar nós podemos, numa experiência de dor aguda, recuperar de uma experiência de dor aguda, se de facto não temermos a dor, não tivermos medo da dor e conseguirmos confrontar, envolver-nos em atividades de confronto e envolvimento nas atividades do dia a dia, apesar da dor, o que em última instância nos vai levar à recuperação, mas por outro lado podemos entrar num ciclo vicioso de medo da dor que leva a evitamento de atividades que possam despoletar a dor e que em última instância leva a um ciclo de desuso, incapacidade e depressão que vai alimentando a dor crónica. Portanto, o que é que nós sabemos aqui com base neste modelo? O primeiro suposto é que claramente comportamentos de evitamento da dor são um dos maiores preditores da cronificação e incapacidade associada. Isso está claro na literatura. Por outro lado, a capacidade que a pessoa tem de continuar envolvida em atividades que tenham valor e significado é um grande fator protetor. Portanto, a nossa ideia foi, ok, nós ao termos um suporte que seja promotor de dependência funcional, é um suporte que vai promover o evitamento de atividades, enquanto que um suporte poderá ser um fator de risco para o desenvolvimento da cronificação da dor, enquanto que um suporte social que promova a autonomia funcional e que promova o envolvimento em atividades que façam significado, que tenham significado para o indivíduo, pode ser um fator protetor. E então definimos aquilo que
um suporte, demos o nome, o suporte social para a autonomia, para a dependência funcional, demos o nome de percepção de promoção de dependência, que é um conceito que inclui quer ações de suporte tangível e instrumental que substituem a pessoa com dor nas suas atividades, quer ações de suporte emocional e estima que validam a noção de que a pessoa não pode ou não consegue de alguma forma continuar a funcionar com dor. E por outro lado temos o conceito de percepção de promoção de autonomia, que inclui também ações de suporte tangíveis e que permitam à pessoa com dor realizar as suas atividades de dor autonomamente, e ações de suporte emocional e estima que validam a noção de que a pessoa pode ou consegue funcionar apesar da dor. Ora, só para ilustrar e para não ficarem um pouco perdidos com estes conceitos, imaginem que vocês vivem com uma pessoa que tem há bastante tempo vive com uma dor lombar e que está sentada numa cadeira bastante baixa, num dia particularmente difícil do ponto de vista de dor. Vocês conseguem ver que na sua face a pessoa está com dor. O que é que fazem nessa situação? E está um dia particularmente quente e a pessoa está com sede. O que é que vocês fazem? Vão buscar o copo d'água e dizem, não te levantes, fica aí, eu sei quão difícil é para ti sair dessa cadeira, eu vou buscar o copo d'água, eu trago-te o copo d'água. Eu estou a oferecer uma ação de suporte, mas isto é uma ação de suporte promotora de dependência funcional, a pessoa vai continuar a ficar na cadeira. Ou esperam para ver se a pessoa se levanta da cadeira e quando ela se levanta dizem, boa, eu sei quão difícil é para ti levantar-te dessa cadeira quando estás com dor. Ou então de perguntar simplesmente, precisas de ajuda? E ajudar a pessoa a ir buscar o copo d'água. Isto é uma ação também de suporte, mas promotora de autonomia funcional. E, portanto, o que nós queríamos perceber é se estes dois tipos de suporte têm impactos diferentes na incapacidade associada à dor. Foi isso que fizemos. Tivemos que desenvolver instrumentos para o fazer, porque não existiam. Analisámos depois os efeitos nos outcomes de dor. Analisámos também os mecanismos associados à dor e, finalmente, as condições moderadoras. Vou-vos mostrar só alguns dos resultados. Fizemos isto quer num contexto formal e começámos este trabalho a analisar as interações de suporte em contextos formais de suporte com idosos. E aqui, portanto, as fontes de suporte seriam o staff em instituições de apoio a idosos, nomeadamente centros de dia e lares, e ultimamente temos estado a investigar o contexto familiar. Portanto, vou-vos dar mais dados sobre o contexto formal com idosos e depois, no final, dar-vos alguns exemplos do contexto familiar. Tipicamente, esta questão do suporte social formal foi investigada foi na tese de doutoramento da Marta Matos. A maioria da investigação sobre o suporte social da dor tem sido realizada com cônjuges e outros significativos, portanto, raramente são avaliadas outras fontes de suporte. E aqui focámos então sobre o papel que os funcionários nos centros de lares têm na promoção da autonomia e dependência funcional de idosos com dor crónica. Desenvolvemos um instrumento com 2 grandes estudos com idosos com dor crónica e conseguimos desenvolver um instrumento que é um instrumento muito curtinho, mas que tem ótimas propriedades psicométricas e que permite-nos avaliar estas 2 dimensões, que é a escala de suporte formal para a autonomia e dependência na dor, em que basicamente a pessoa com dor tem que, neste caso, a pessoa no centro de anular respondia, eu quando estou com dor, os funcionários desta instituição fazem uma série de ações e tinham que avaliar a frequência das ações que sentiam que recebiam quando estavam com dor. E podemos ter aqui itens que avaliavam a percepção de promoção da autonomia, por exemplo, os funcionários desta instituição, quando eu estou com dor, encorajam-me a socializar ou a participar nas atividades de lazer. Ou, por outro lado, ações de suporte promotoras de dependência. Por exemplo, aconselham-me a parar tudo aquilo que eu estou a fazer, trazem-me tudo aquilo que preciso para não mexer, etc. Ok, o que é que verificamos? Primeiro o que fomos tentar fazer foi perceber se estes 2 tipos de ações de suporte tinham impactos diferentes na incapacidade associada à dor.
Fizemos isto inicialmente com um design transversal com idosos com dor crónica e com um design prospectivo, um estudo longitudinal com 170 idosos com dor musculoesquelética, que teve a duração de 3 meses, com 3 tempos de medida de 6 em 6 semanas eram avaliados. O que é que verificamos? Bom, claramente tal como esperávamos, quanto mais a percepção de promoção de dependência está claramente associada a maior incapacidade associada à dor. Portanto, quanto mais eu percebo que me promovem, que as interações de suporte são promotoras de dependência funcional, mais a dor crónica interfere na minha vida. Isto verificou-se consistentemente nos vários estudos transversais, mas também no estudo prospectivo, ou seja, os idosos que reportavam mais percepção de promoção de dependência em tempo 1 estavam mais incapacitados passado 3 meses. A percepção de promoção da autonomia, embora nos estudos transversais a associação direta com a incapacidade não tenha sido tão consistente, quando foi significativa, mostrou efetivamente o efeito contrário, ou seja, quanto maior a percepção de promoção da autonomia, menor a incapacidade. Embora esta associação não se tenha verificado no estudo prospectivo. O que é que verificámos no estudo prospectivo e qual é o grande papel da percepção de promoção da autonomia? É a de moderadora, é de buffer. O que é que acontece? Nós sabemos que quanto maior a intensidade da dor, maior a incapacidade associada, mas para os idosos que reportam mais suporte social promotor da autonomia funcional, a intensidade da dor não tem tanto impacto na incapacidade. Eles podem reportar mais dor, mas não estão tão incapacitados. E, portanto, aqui temos claramente um apoio da hipótese clássica de stress buffering, da psicologia social. Portanto, temos aqui 2 conceitos, 2 funções, 2 vias para os pain-related outcomes. Aparentemente, a percepção de promoção de dependência parece ser um fator de risco, com efeito direto, e a percepção de promoção de autonomia é um fator protetor. Como é que explicamos estes efeitos? Podemos explicá-lo pela via do comportamento, portanto, a percepção de promoção de dependência tem um efeito negativo na incapacidade, porque o que acontece é que reduz o funcionamento físico, e ao reduzir o funcionamento físico, aumenta a incapacidade associada à dor, mas também reduz a autoeficácia, ou seja, ao receber suporte promotor da autonomia, estes idosos vão se sentir menos capazes para lidar com a dor e, portanto, vão ficar mais incapacitados. Por outro lado, a percepção da autonomia tem este efeito de buffer também porque aumenta a sensação de autoeficácia, ou seja, quando eu recebo um suporte promotor da autonomia funcional, eu sinto-me mais capaz para lidar com a dor e, portanto, quando tenho dias muito maus de dor muito intensa, essa dor não interfere tanto na minha vida. Que condições de modulação ou que moderadores é que encontramos? Esta associação, por exemplo, entre a percepção de promoção da autonomia e incapacidade via autoeficácia e funcionamento físico ocorre sobretudo em fases iniciais do desenvolvimento da dor, o que mostra que as interações de suporte podem ser particularmente importantes do ponto de vista do ponto de vista da prevenção da cronificação da dor. E em situações de dor menos severas, verificamos também que as preferências que os idosos têm por um suporte promotor de autonomia funcional ou dependência funcional também moderam o impacto das percepções de promoção de dependência, ou seja, o que é que verificamos? Que este efeito negativo das percepções de promoção de dependência na incapacidade ocorre sobretudo entre os idosos que tinham níveis mais baixos de preferência por um suporte promotor da autonomia, ou seja, aqueles que realmente gostavam que lhes promovessem a dependência. E aqui, portanto, a avaliação das preferências que as pessoas têm por um tipo de suporte pode ser importante do ponto de vista clínico e isso pode ser trabalhado como forma de prevenção da cronificação da dor.
Só para terminar, em contexto informal, como vos disse, começámos a avaliar estes conceitos do ponto de vista informal mais recentemente, até porque tivemos que desenvolver um novo instrumento e adaptá-lo ao contexto familiar. E conseguimos fazê-lo com boas propriedades psicométricas, é a escala de suporte informal para a autonomia e dependência na dor. E o que é que verificámos, por exemplo, num estudo mais recente feito pela Carolina Martins na sua tese de mestrado, com 110 pessoas com dor crónica e envolvidas numa relação romântica, o que verificámos foi que as pessoas que percebiam que o seu parceiro romântico lhes oferecia mais suporte social promotor da autonomia funcional eram tipicamente pessoas que reportavam menor incapacidade, menor depressão, menor ansiedade, menor stress. E isto explicava-se, mais uma vez, pelo aumento da autoeficácia na dor. Ainda, um outro estudo, mais uma vez transversal, com 162 pessoas com dor crónica, mostrou que mais percepção de promoção da autonomia funcional leva à adoção de estratégias de coping mais adaptativas, nomeadamente a adoção de exercício físico ou de relaxamento. Portanto, grandes contribuições deste programa de investigação. Claramente, do ponto de vista de conceptualização, conseguimos ir para além da solicitude e oferecer uma alternativa adaptativa do ponto de vista do suporte social, que é este conceito de percepção de promoção da autonomia funcional, que do ponto de vista clínico pode ser muito importante. Do ponto de vista da investigação, oferecemos aqui 2 instrumentos que têm boas qualidades psicométricas e que podem ajudar a expandir a investigação nesta área, a SFA de dor e a ESIA de dor, uma para o contexto formal, outra para o contexto informal. Também começamos a clarificar algumas relações temporais e mecanismos mediadores. Sobretudo, percebemos aqui que o papel central das avaliações secundárias e das estratégias de coping são importantes e têm um papel heurístico. Estes modelos de stress coping e meaning-making têm um papel heurístico e é importante serem articulados com a literatura do suporte social. E, finalmente, vamos para além da ideia do one size fits all, ou seja, claramente existem certo tipo de interações que funcionam melhor com umas pessoas que outras e identificámos algumas condições, embora este trabalho ainda esteja muito no início, algumas condições que modulam a eficácia. Implicações para a prática clínica, pensamos que tem claramente, embora este trabalho tenha de ser ainda transferido para o desenvolvimento de intervenções, mas a ideia é poder oferecer aos clínicos uma alternativa ao conceito de solicitude, que muitas vezes é visto pelas pessoas com dor como uma forma de suporte natural e pelos próprios familiares natural e que até é bem recebida, mas que nós sabemos que tem impacto na incapacidade e estamos aqui a oferecer uma alternativa que é esta ideia do suporte promotor da autonomia funcional como fator protetor. Assim, take home message, a ideia que eu gostaria que levassem para casa, claramente a dor crónica é um desafio societal inegável. O papel que a psicologia da dor tem é fundamental e o papel que os psicólogos têm para a prevenção e cronificação e reabilitação da dor é fundamental, mas não podemos deixar de fora a importância dos contextos sociais e da relação com os outros, porque não vivemos com dor sozinhos. As interações de suporte social são fundamentais. É uma literatura que ainda está em desenvolvimento e, portanto, existem ainda muitas lacunas a serem cobertas, mas temos aqui claramente 2 tipos de funções, uma função, um suporte promotor de dependência funcional, que é um fator de risco em contextos de dor crónica. Ok? Portanto, este suporte promotor de dependência pode ser adaptativo em contextos de dor aguda, mas claramente não é em contextos de dor crónica. E depois temos uma alternativa mais adaptativa, que é o suporte promotor de autonomia funcional. E esperamos que daqui a uns tempos possamos integrar este conhecimento nos programas de gestão da dor e de prevenção da dor e reabilitação.
Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenha conseguido, não sei que nós começámos um bocadinho mais tarde, mas... Obrigada, professora Sónia Bernardes, por esta magnífica apresentação que em muito expande aqui a conceptualização do tema. Eu vou aproveitar estes últimos minutos para devolver à assistência a palavra para colocar perguntas. Peço-vos apenas o favor de, se houver alguma pergunta que queiram ver respondida pela professora Sónia Bernardes, para pôr em mão no ar, aqui no Zoom, para automaticamente aparecer aqui uma mensagem, porque as janelinhas são muitas e eu poderei não conseguir ver todas as janelinhas. Não existindo ou não aparecendo aqui ninguém imediatamente com a mão no ar, eu vou aproveitar para colocar já à professora Sónia Bernardes aqui uma questão. A sua comunicação explana e expõe aqui de uma forma muito óbvia que existem aqui um fator de risco e um fator protetor que são novos, não é? A conceptualização é muito recente, portanto há aqui uma contribuição extraordinária para aquilo que se conhece da área, e perguntava-lhe já se o seu grupo de investigação está já a antecipar alguma aplicação, portanto, algum estudo de alguma intervenção psicossocial que vá ao encontro destas duas variáveis de risco e protetora. É a minha intenção, não sei se é a curto prazo, porque sinto de alguma forma que esta investigação é ainda recente e para passarmos por uma intervenção que seja verdadeiramente fundamentada em dados empíricos, acho que era importante termos alguma solidez nos dados que nos permitem depois fazer uma transferência para a prática clínica, embora é uma coisa que tenho pensado muito nos últimos tempos, é como é que este conhecimento se pode integrar nas intervenções. Eu penso que fazer uma intervenção exclusivamente focada, isto foi uma discussão que tivemos há uns tempos atrás no Congresso Internacional, fazer uma intervenção exclusivamente focada no suporte social não faz muito sentido, faz mais sentido conseguirmos conceber módulos que sejam integrados em intervenções, por exemplo, cognitivo-comportamentais ou mesmo de terceira geração, e que tragam para dentro desses programas a dimensão das dinâmicas interpessoais. Portanto, eu não vejo este conhecimento como provavelmente dando uma intervenção, uma standalone, uma intervenção por si só, mas sim informar ou completar intervenções que permitam, ou pequenos módulos que permitam trazer para dentro das intervenções o papel das famílias e dos cuidadores. Como é que isto é feito? Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Eu penso que há pouco tempo, se não foi este ano, foi no final do ano passado, a professora Anne-Marie Cano avançou uma das primeiras intervenções com casais, e que passa não apenas, embora ela se tenha focado num tipo de interação, é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado também recentemente, e ela tem-se focado sobretudo com um tipo de interação que também é fundamental em contexto de dor, que é a resposta de validação ao distress talk, ou seja, eu não vou validar o comportamento de dor, eu estou a validar o sofrimento associado à dor. Isto pode ser completado com a resposta de suporte para a autonomia funcional, ou seja, posso dar suporte para a autonomia funcional e simultaneamente validar o sofrimento associado à dor, sem estar a promover dependência funcional, e portanto, no fundo eu penso que aqui a questão da dor, e porque é que esta questão do suporte social tem ficado mais para trás do ponto de vista da intervenção, é que os dados têm-nos mostrado este pau de dois bicos, que é difícil de gerir, não é? Por um lado, as pessoas até gostam, por exemplo, de um suporte, de uma resposta de solicitude, porque, por exemplo, é um conceito que está associado à satisfação com a relação,
mas está associada à incapacidade. E, portanto, aqui a questão é como é que nós gerimos. É preciso existir esta gestão de, por um lado, proteger o bem-estar, a satisfação com a relação, mas simultaneamente, ao fazê-lo, não cair no risco de estar a promover a dependência funcional e o disengagement, no fundo, o facto da pessoa deixar de se envolver em atividades que tenham significado e valor para a sua vida. E, portanto, ensinar, estas intervenções vão passar por aqui, a ensinar e provavelmente por treinos de comunicação e de promoção da eficácia das interações de suporte com os outros significativos e os cuidadores. Muito obrigada. Não tendo aqui ninguém com a mão levantada, eu vou passar então a palavra à professora Alexandra, que tinha já sinalizado aqui no chat, gostaria de ter a palavra e de colocar uma questão ou fazer um comentário. Obrigada. E obrigada, professora Sónia, por uma excelente comunicação. Tenho já o gosto de ouvir várias vezes nos diferentes congressos europeus e mundiais em que nos fomos encontrando, embora de uma forma discreta vou acompanhando o trabalho já há vários anos e ver o contributo tão importante para a área que está a ser feito pela equipa da professora Sónia é realmente... quer dizer, é realmente admirável, não é? O contributo que vão fazendo, sempre buscando estes novas formas de abordar e de revisitar conceitos antigos e neste caso o suporte social. Parece-me fazer todo sentido esta distinção entre o suporte para a autonomia, de promotor da autonomia, e o suporte promotor da dependência, que depois parece estar, o promotor de dependência um bocadinho associado ao próximo daquele conceito de solicitude que falávamos no início, não é? E a propósito um bocadinho disso, vinha fazer uma pergunta sobre a intervenção dirigida aos cuidadores, e neste caso aos cuidadores informais. Nós temos muitos cuidadores informais muito solícitos, porque parece que a solicitude é muito vista como o carinho e o cuidar, como sinónimo de afeto, não é? E como é que nós podemos perspectivar, intervir com os familiares no sentido de os educar ou de os levar a este suporte promotor da autonomia e uma redução do suporte promotor da dependência? Essa questão é muito importante. Há uns tempos atrás falava com uma colega australiana que está à frente de uma clínica de intervenção, portanto ela intervém do ponto de vista clínico com familiares, e ela dizia-me: Sónia, eu não sei o que dizer aos familiares porque nós não temos alternativa, não é? Ou seja, o que eu lhes posso dizer é, e tipicamente o que os familiares fazem muitas vezes é esta resposta. No fundo, eu acho que as famílias, quando respondem, sobretudo em fases mais iniciais do desenvolvimento da dor, depois eu penso que ao fim de muitos anos há algum deslace destas interações, mas e sobretudo em fases iniciais, ou em fases de agudização da dor crónica, as pessoas respondem como se a dor fosse aguda. E as respostas de solicitude são muito importantes em dor aguda, ou seja, não estamos aqui, ou respostas promotoras de dependência são fundamentais em situações de dor aguda. Quando nós temos uma lesão, nós precisamos que alguém nos vá buscar o copo de água. Se eu tiver que me pôr em cima de uma perna que está partida para ir buscar um copo de água, eu não vou ficar boa tão depressa, não é? E portanto, nós aprendemos a reagir à dor, e as respostas que as pessoas têm, quer individualmente e cognitivamente e efetivamente, quer socialmente, à dor, são aquilo que aprendemos com a dor aguda. E isto, tal como o trabalho, e ontem a enfermeira Karina e a psicóloga Margarida estavam a dizer que é um dos trabalhos que se fazem mesmo quando os pacientes chegam a uma unidade de dor, que este mudar o paradigma e mudar a visão da dor é fundamental. Primeiro que tudo, a dor que têm não é dor aguda, é dor crónica. E isto é um bicho completamente diferente. E, portanto, aqui a questão não é convencer as pessoas de que, se calhar, não têm... Aqui o objetivo não é reduzir a dor, é as pessoas muitas vezes conseguirem manter-se envolvidas em atividades com significado na sua vida,
conseguir que a sua vida tenha definir objetivos, pautar a sua vida pelos seus valores, apesar da dor. Portanto, do ponto de vista da gestão da dor, o que se faz muitas vezes é gerir a vida apesar da dor, em vez de gerir a dor. E aqui, no fundo, é integrar dentro deste paradigma as interações de suporte, e isso passa também por formar ou dar informação e formação aos cuidadores informais, dentro deste paradigma, que aqui o objetivo não é que a pessoa não tenha dor, é conseguir ajudá-la a manter as coisas que são importantes para ela na sua vida, apesar da dor, e que para o fazer é importante que a pessoa se mantenha funcional. Portanto, isto precisa de algum, não só de informação, porque as pessoas precisam, há pouco estávamos a falar em literacia, não só de saúde, mas literacia da dor, e eu penso que a questão da literacia da dor é fundamental, e o papel que a APET tem feito nos últimos anos e que vai estar a fazer é fundamental. As pessoas precisam de perceber melhor o que é isto da dor crónica, para depois poderem entender que as suas respostas podem ser promotoras de uma adaptação ou de desadaptação. É certo que há pessoas que de facto preferem, e sobretudo há sistemas familiares, depois isto vai depender dos sistemas familiares, há pessoas que preferem e que gostam de que lhes promovam de respostas de solicitude. Embora eu deva dizer que em todos os nossos estudos, a maior parte das pessoas reportam níveis mais elevados de preferência, por exemplo, mesmo entre idosos, os idosos preferem mais suporte promotor de autonomia funcional do que dependência. O que de alguma forma faz sentido, ou seja, uma coisa é eu estar num dia em situação de dor aguda, em que não me consigo mexer, e aí se calhar agradeço que me vão buscar o copo de água, que me façam o almoço. Outra coisa é eu estar assim há anos e fazerem constantemente as coisas por mim, e isto pode ser altamente ameaçador do ponto de vista da autoeficácia, da autoimagem, da autoestima, não só do ponto de vista da funcionalidade. Sónia Bernardes, muito obrigada. Com pena de não haver um tempo muito mais generoso para continuarmos aqui nesta troca de reflexões e a usufruir aqui desta convidada, com pena minha vou ter que encerrar esta mesa. Obrigada pelo convite, foi um prazer. É da nossa parte, expresso aqui um enorme agradecimento à professora Sónia Bernardes por ter aceitado este convite e por ter partilhado connosco esta magnífica apresentação. Resta-me convidar os presentes a manterem-se por aí, porque vamos já prosseguir para a sessão de encerramento. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Então, vamos então dar finalizado este congresso. Eu chamo-lhe um congresso, não chamo webinar, porque apesar de ter decorrido neste formato distante, funcionou como um congresso e pareceu-me que funcionou bem. Foi um congresso excelente. Gostaria de cumprimentar por isso e dar os parabéns à comissão organizadora, coordenada pela professora Alexandra, e cumprimentar e agradecer ao ISPA pelo incentivo e pelo apoio, pelo suporte que deu a esta organização, também ao Centro de Investigação, a comissão organizadora pertence ao William James, e os parabéns e um agradecimento especial a todos os conferencistas. As conferências foram todas excelentes, não há nenhum senão a colocar às conferências. Funcionou no tempo, funcionou na profundidade do conteúdo, e gostaria também de agradecer a todos os participantes que estiveram mais ou menos ativamente neste processo. E finalmente, mas não por último, mas não finalmente, ou finalmente, mas não por último, não sei qual é, queria agradecer à equipe técnica
que garantiu e que manteve o funcionamento do software e das entradas e saídas, fizeram um trabalho notável e que é de salientar, e que sem eles este congresso não teria funcionado, apesar de tudo. Estão lá atrás, estão na sombra, mas permitem o funcionamento disto. Eu gostaria de dar os parabéns especiais aos técnicos que mantiveram isto a funcionar e que nos permitiram estar aqui durante um dia e meio. Portanto, a todos os meus agradecimentos e os meus parabéns, e esperemos encontrar-nos aqui no próximo congresso que houver, desta maneira, à distância. Então, boa tarde, até à próxima vez.